Hi Youngers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a Luria e seja bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje é diferenças do Sudeste e do Nordeste. Bom, por que eu tô fazendo esse vídeo? Primeiro, porque eu sou do Sudeste, mas eu já morei no Nordeste, então eu queria vir mostrar um pouquinho, através dos meus olhos, o que eu vi de diferença, certo? Então é isso, e vamos pro vídeo. Eu separei em 7 categorias, né? As diferenças que eu vi. Pode ser que tenha uma segunda parte? Pode ser. É que, bom, por enquanto é essas 6 categorias que eu quero falar. Então vamos lá. Primeiro que eu coloquei aqui é sobre o clima. Como assim? É que lá no Nordeste não fazia muito frio. Gente, quando eu falo Nordeste, assim, eu tô comparando com Paraíba e Pernambuco, que foram os lugares que eu morei, ok? Na verdade, são 3 estados que eu tô tentando comparar. Aí é Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que foram os estados do Nordeste que eu conheci, tá bom? Então, eu só posso falar desses 3 estados. E daqui do Sudeste é só São Paulo, que é o meu estado natal. Então, eu conheço bem, sabe? Então, eu tô comparando essas diferenças. Por isso que o clima, por isso que eu tô falando do clima, porque lá no Nordeste não era tão frio assim quanto pra cá, sabe? Tipo, aqui tem vezes que a gente fica 10 graus ou até menos, né? E no Nordeste não, sabe? Pelo menos quando eu vivi lá, nunca chegou, tipo, 10 graus, assim, sabe? Era sempre um pouco mais, bem mais. E fazia mais frio quando chovia. Então, tipo, essa época que tá inverno agora, aqui em Prudente, pelo menos, não tá chovendo tanto, mas no Nordeste chove mais. Por isso que fica um pouquinho mais friozinho, sabe? Só que não é aquele frio que dá pra usar, por exemplo, tcharam, isso daqui. Deixa eu contar a história deste cachecol aqui. Bom, quando eu tava no Japão ainda, antes de vir morar pro Nordeste, meu pai tava falando, né? Não leva tanta roupa de frio, porque o Nordeste não é tão frio assim quanto Prudente, São Paulo, enfim. Aí, tá, a gente deixou bastante roupa de frio, mas eu falei, não, o meu cachecol eu vou levar porque eu ganhei de uma amiga. Aí, tá, eu fui e trouxe. Mas, dito e feito, quando eu morava no Nordeste, eu nunca usei. Se eu usei, foi por pirraça algum dia, sabe? Só pra falar, meu Deus, eu tenho um... Eu esqueci o nome disso em português agora, acabei de falar. Ai, meu Deus. Bom, eu trouxe meu mafurá e... eu não usei, eu usei só quando eu vim pra cá, pra Prudente. Tipo, agora no frio de Prudente e tal, que aí eu usei. Mas quando eu tava no Nordeste, eu não usei isso. Então, realmente, frio. Desculpa, gente, mas se você do Nordeste vir pra cá, aqui é frio, viu? No inverno. Não é igual do Nordeste, tá? Em segundo, eu deixei o feriado. Como assim? Feriado vai ter feriado? Calma. Os feriados são iguais, né? Tipo, o Brasil todo. Se é pro Brasil todo, vai ser pro Brasil todo. Mas, assim, o que eu quis dizer com feriado? Bom, isso não entra pra escolas, tá bom? Que seria o caso de emendar. Porque na escola a gente acaba emendando sim. Por exemplo, feriado é numa quinta-feira ou numa terça-feira. A gente acaba emendando a sexta-feira ou a segunda-feira, sabe? Estão entendendo, né? Aí, no trabalho, aqui em Prudente, assim, não se emenda, né? Tipo, feriado é numa quinta, sexta-feira você vai ter que trabalhar sim, mesmo que você... Assim, se você é do comércio, do centrão e tal, de lojas e tudo mais, vai abrir feriado na quinta, no feriado não abre. Mas na sexta vai abrir, no sábado vai abrir.
Só que assim, se você trabalha em escritório e você não trabalha no sábado, lá no Nordeste, pelo menos, emendava. Sabe? Pelo menos onde eu trabalhei. Então, essa é a diferença que eu vejo através dos meus olhos, tá bom? Se você trabalha aí no Nordeste e não folga, não emenda, coloca aí nos comentários pra mim saber. Claro que quando eu trabalhei em um lugar que eu trabalhava no sábado, a gente não emendava. Mas, quando eu tava em um escritório, emendava. Então, essa é uma das diferenças que eu vejo, que lá se emenda mais nos feriados do que pra cá, sabe? O pessoal daqui não emenda tanto. E se emendar, vai pagar em algum outro feriado ou alguma outra vez. E lá não era assim, pelo menos onde eu trabalhei não era assim. Terceira categoria, pessoas. Como assim? Tipo, ser mais acolhedora, vamos falar assim. Eu sei que o Brasil em si, o país, já é considerado um país bem acolhedor, que acolhe todo mundo e tudo mais. Porém, eu vi uma diferença muito grande entre Sudeste e Nordeste. Tipo, o pessoal lá de cima, estranho isso, mas o pessoal do Nordeste, ele foi bem mais acolhedor. Eu não sei se foi, tipo, só comigo assim, mas eu acho que é com todo mundo. Você vai lá, a pessoa, ela... Eu não sei explicar, sabe, gente? Mas, tipo, o pessoal lá é bem mais acolhedor do que aqui. Lá a gente vê... Uma coisa que eu acho bem bonitinha, assim, é das crianças pedindo bênção pra vó, pra tia, pra mãe, pai. E aqui no Sudeste eu não vejo... Na real, eu nunca vi, tá? Tem gente que fala que existe e tudo mais, mas eu nunca vi. Eu não tinha o... Ai, como que fala? Nossa, sabe quando a palavra tá na ponta da língua, só que não sai? A gente não tinha o hábito de ficar falando benção mãe, benção pai. Daí quando eu fui pro Nordeste, uma das minhas tias falou: você não vai pedir a benção pra tia? Daí eu fiquei tipo, quê? E isso eu acho bonitinho. Mas enfim, as pessoas de lá são bem mais acolhedoras, sabe? Quarto lugar, quarta categoria, né? É o sotaque. Sotaque, as gírias, enfim. Como assim sotaque, né? Tipo, no Sudeste, assim, eu não vejo que... Fora os cariocas, né? Tipo, o pessoal do Rio, eles falam um S arrastado? Não, eles puxam o S, né? Tipo, mesmo, biscoito, enfim. Mas o sotaque de lá eu acho bem bonitinho. Tanto é que os meus amigos ficavam falando que eles falavam português mais correto. Porque falar bom dia, tia, né? Benção tia, bom dia. E eu achava bonitinho, sabe? Porque vendo de fato é o mais correto, assim, né? Porque, tipo, se a gente fala bom dia, parece que tem um J no meio do D, I, A, D, I. Aí tá D, J, I, A. Bom dia, bom dia. Sabe, essas coisinhas eu acho o jeito que eles falam bem bonitinho. Aí as gírias, né, que tem, tipo, oxente, essas coisas. E, assim, aqui em Prudente, eu acho que a gente não usa tanta gíria. As gírias... Eu não sei, eu acho que as gírias daqui, do lado de cá, é um pouquinho mais sem graça do que do Nordeste, né? Porque, tipo, a gente só fala, tipo, mano, meu. Eu não sei mais outra gíria que a gente usa tanto, sabe? E no Nordeste a gente tinha tantas outras mais, sabe? Que era legal e era divertido, porque ficava um assunto que eu sempre nunca sabia o que meus amigos estavam dizendo, sabe? Por exemplo, assim, a pessoa vira e fala: ah, a fulaninha tá arretada comigo. Aí eu ficava tipo, o que é arretada, velho? O que você tá falando? Ou senão, vinha e falava: ai, fulaninha tá aringando comigo, sabe? E era bem legal essas coisinhas, assim. E é tão incrível ver, né? Tipo, Brasil é... Tipo, Nordeste e Sudeste.
todos nós aqui somos um só, porém tem, tipo, muita diferença, sabe? É muito diferente o Brasil, isso que é incrível do Brasil. Bom, o quinto eu deixei aqui e ele não é tão bom assim, né? Que é a categoria da xenofobia. O que tem de diferente entre Sudeste e Nordeste, né? Bom, como... Gente, eu morei aqui 11 anos da minha vida em Prudente, né? E eu voltei e, tipo... Quando eu era criança, eu sempre via alguém falando, zombando, assim, do nordestino, certo? E, assim, eu descobri que... Eu não sei se usa ainda, né? Mas, assim, usava, pelo menos antigamente. Quando você queria falar mal de alguma pessoa no Rio de Janeiro, falava, seu Paraíba e tudo mais. Era, tipo, pra você falar... É como se a gente falasse, assim, que... a pessoa é muito baiana. Porque a fama dos baianos é ser preguiçoso, sabe? Aí vem e fala, fulaninha é muito baiana, sabe? Essas coisas eu não acho tão legal, né? E quando eu tava no Nordeste, aí eu falava, não, eu sou de São Paulo e tal. O pessoal me acolhia. E tipo, assim, não vamos generalizar. Tem gente que ficava falando Calma. Bom, não vamos generalizar. Tinha gente sim que ficava falando, volta lá pro Sudeste e tal, volta pra São Paulo, o que você tá fazendo aqui e tal. Mas também tinha muita gente que mandava eu voltar pro Japão, né? Por conta da minha cara e tudo mais. Mas assim, eu nunca tive tanta... Nunca ouvi tanto o pessoal falando mal do pessoal do Sudeste, sabe? O pessoal do Sudeste fala mais mal do pessoal do Nordeste do que o pessoal do Nordeste fala mal daqui. Deu pra entender? Essa foi a minha visão que eu tive, pelo menos com as pessoas que estavam ao meu redor, que falava, sabe? Então, quando eu tava aqui, eu estando aqui, o pessoal, pelo menos os que estão mais em volta, acaba falando uma coisa ou outra mal do Nordeste e tal, sendo que a pessoa não conheceu lá. Sabe? Aí eu acho incrível a capacidade da pessoa vir e ficar falando mal em um lugar de pessoas que você não conheceu. Se você fosse conhecer essas pessoas, você ia ver que você tá extremamente errado. Bom, não vamos generalizar também. Tem bastante pessoa do Sudeste que ama o Nordeste, que fala super bem e tal. Mesmo não conhecendo, né? Mas só pelo que ele vê, ouve falar e tal, ele já ama o local, sabe? Então, mas enfim. O sexto... Gente, eu tô olhando pra cá porque a minha colinha tá aqui. O sexto eu deixei... Eu vou colocar um entre aspas, assim, que eu falei de popularidade, mas não era essa palavra exatamente que eu queria. Eu queria uma... É que eu não encontrei uma palavra certa pra falar a verdade, mas, enfim, eu deixei assim. Por quê? O que acontece? Aqui no Sudeste, bom, primeiro, eu acho que é por conta da minha cara, do meu rosto. Como assim, Luri? Por que o meu rosto? Porque eu sou descendente de japonês, então eu tenho o olho puxado e tudo mais. Eu sou diferente de uma pessoa brasileira normal. Normal entre aspas, porque eu sou brasileira, né? Tipo, eu nasci no Brasil, então eu sou brasileira. Mas assim, aí vocês estão entendendo, né, gente? Eu não tô conseguindo falar pra vocês exatamente o que eu queria falar, mas bom, por eu ter esse olho puxado, talvez eu fui mais, tipo, chamava mais atenção estando lá no Nordeste. Por quê? Aqui no Sudeste, pelo menos em São Paulo, tem muito japonês, tem muita colônia, tem, tipo, qualquer esquina que você for, você vai ver um japonês, sabe? Então, talvez o pessoal do Sudeste já esteja tipo, é só mais um japonesinho, é só mais um descendente andando na rua. Mas lá no Nordeste já não era assim. Tipo,
se eu saísse de casa, já ia ficar todo mundo meio que assim olhando, ficar, meu Deus, e fofocando, né? Falando assim, nossa, tem uma japonesa, uma chinesa, enfim, o pessoal confunde bastante japonês com chinês, não sei porquê. E sabe, assim, a gente andava na rua e tal, aí tinha uma pessoa que vinha, parava e falava, nossa, você é japonesa, não sei o que e tal. Você entrava em uma loja pra comprar alguma coisa, aí o atendente vinha e falava, ah, você é descendente de japonês, não sei o que, você sabe falar japonês, não sei o que lá. Sabe, então, assim, por isso que eu coloquei nessa categoria de popularidade, mas é que eu não encontrei uma palavra certa pra falar, sabe? Mas é que assim, lá no Nordeste a gente chamava mais atenção do que estando aqui no Sudeste, que aqui, tipo, a gente passa despercebido. Ninguém tá nem aí com a gente pode andar e tal, ninguém vai tá nem aí. Claro que assim, se a gente for pra um bairro que não tem tanto japonês e tal, as pessoas vão ficar olhando um pouco mais e tudo mais, mas assim, né? Não que no Nordeste não tenha japonês. Lá em Recife mesmo, se eu não me engano, tinha uma colônia, né, japonesa e tal. Só que assim, são bem menos comparando com aqui Sudeste, né? Em sétimo e último lugar, pelo menos desse primeiro vídeo, eu não sei se eu vou fazer uma parte 2, tá? Mas se eu fizer, eu coloco nos cards e vocês vão ver. Mas o sétimo lugar eu deixei custo de vida. Como assim custo de vida? O custo de vida daqui de São Paulo, ele é bem mais alto, sabe? Comparando com o custo de vida no Nordeste. Como assim? Sabe essas partes de tipo aluguel, energia, compra do mês de comida, assim? No Nordeste é bem mais em conta. Só que eu não vou falar assim um lado que é melhor ou ruim, porque assim, São Paulo a gente ganha mais. Só que o custo de vida é mais alto, tipo, a gente gasta mais do que estando morando no Nordeste, sabe? No Nordeste a gente ganha salário mínimo, pelo menos os lugares onde eu tive acesso pra ver e tudo mais, era um salário do piso mínimo. Daí, tipo, dependendo, sim, você era um pouco mais do salário mínimo. Já pra São Paulo, pelo menos aqui em Prudente, vamos dizer assim, o comércio tem um salário, a gente tem um salário mínimo, só que o comércio de Prudente tá todo mundo com salário mínimo. Ai, como que eu posso explicar pra vocês? Eu não sei como poder falar, tipo, na minha cabeça tá tudo certo, mas eu não tô conseguindo me expressar. Mas assim, tem um salário piso, assim, dos comércios de Prudente. Daí todo mundo meio que recebe esse salário piso, oh meu Deus, esse salário do piso de Prudente. E não recebe o salário mínimo, sabe? Que é, tipo, todo brasileiro receberia. É isso. Então a gente acaba ganhando um pouquinho mais. Porém, tudo aqui é um pouco mais caro. Tipo, aluguel é bem mais caro do que casas do Nordeste. Claro que não vamos generalizar assim também, né? Se você mora na capital do Nordeste, você mora no centrão da capital, é óbvio que vai ser bem mais caro o aluguel. Mas se você mora num bairro um pouco mais distantezinha, mesmo sendo na capital, vai ser mais em conta. Só que assim, é super mais em conta do que você morar na capital do Sudeste e um bairro um pouquinho mais distante, entende? A não ser que você more em um bairro bem humilde, daí você consegue um preço um pouco mais acessível, mas também não é tão acessível. Capiche? Então, agora a única coisa que eu acho que era caro lá no Nordeste são os eletrônicos, sabe? Essas coisas. Porque eu não sei se vem daqui do Sudeste ou coisa e tal, mas aí eu acho um pouco mais caro lá do que aqui. Mas falando de outras coisas, lá é tudo mais acessível, mas você ganha menos do que aqui.
é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não falem mal de alguma coisa que eu falei. É só uma visão que eu tinha. Ai, como que eu posso falar? As diferenças que eu vi de quando eu morava aqui e quando eu morava lá no Nordeste, tá bom? Então são as diferenças através dos meus olhos, através do que eu vivi. Pode ser que tenha muitas outras coisas? Pode ser que tenha muitas outras coisas. Eu vou falar com os meus pais também pra ver as diferenças, né? Do meu pai vai ser bem legal porque, tipo, ele cresceu no Nordeste e veio cedo pro Sudeste até. Mas enfim, aí eu vejo pra ver como que era, tipo, um pouquinho antigamente, um pouquinho antes da gente nascer, eu, pelo menos, nascer, como que era, se a diferença também já era muito grande e tudo mais. Eu posso vir e trazer uma parte 2 pra vocês. Então, se você gostou, deixa seu like, não se esquece de se inscrever se você for novo aqui no canal, deixa um comentário, e é isso. Me segue lá no Instagram, que é @luriayoung, e beijo e até um próximo vídeo. Tchau! Hi Youngers, tudo bem com vocês? Eu sou a Lurie.